Olá, bom dia, ótima semana para todos vocês. Espero que tenha sido compreensivo o vídeo da semana passada e que você tenha conseguido resolver essa lista de atividades. Eu coloquei aqui o balanceamento de cada uma delas, espero que fique visível. E eu quero que você faça o favor de corrigir, de conferir, de ver o que é que você fez certo e o que fez errado. Porque isso é um conteúdo que tem continuidade, então você precisa compreender bem. Estou aguardando também que uma foto com a resolução. Aqui eu fiz ele de uma maneira direta, mas é claro que você, para fazer o balanceamento, deve ter feito uma tabelinha, alguma coisa parecida com o que eu fiz na aula passada. Então, a resolução dessa atividade envia no Classroom na forma de arquivo, por favor. Para essa semana, para continuar, para a gente depois usar isso nas equações, hoje nós vamos falar sobre o cálculo de massa molecular. Então, o cálculo da massa molecular, você vai usar a massa atômica dos elementos. A massa atômica é o valor que está na tabela periódica. Então, lá na tabela periódica, você aprendeu a achar a massa atômica. Você aprendeu a arredondar os valores. E agora, você vai usar essa massa muitas vezes. Eu coloquei como exemplo aqui o H2O. H2O é uma molécula, é a molécula de água. Para formar a molécula de água, eu preciso de um oxigênio e 2 hidrogênios. O oxigênio está na família 6A. Ele tem 6 elétrons. Para se estabilizar, ele precisa de 2. O hidrogênio só tem um elétron. Ele não tem família. Ele se estabiliza com 2 elétrons. Então, o que acontece? Eles compartilham um par de elétrons aqui. O oxigênio de 6 vai para 7. E o hidrogênio fica com 2. Compartilha, o oxigênio ficou com 8 e o hidrogênio ficou com 2. Ou seja, para que exista H2O, eu preciso de um oxigênio e 2 hidrogênios. Como que eu vou calcular a massa? A massa da molécula. Então, primeiro eu preciso achar a massa atômica na tabela periódica. A massa atômica do hidrogênio é 1, arredondada. A massa atômica do oxigênio é 16, arredondada. Quando eu vou calcular a massa molecular, eu vou calcular a massa dos dois juntos. Eu vou pegar a massa do oxigênio e a quantidade de vezes que ele aparece. O oxigênio tem uma vez a massa dele, 1 vezes 16. O hidrogênio tem 2, então é 2 vezes a massa dele, 2 vezes 1, que dá 2. 16 mais a massa do hidrogênio. 16 mais 2 dá 18. 18 gramas é a massa molecular da água. É só isso que você precisa fazer. Agora, você precisa achar na tua tabela periódica onde é que está a massa e lembrar a regra do arredondamento. Abaixo de 5, permanece. Igual ou maior que 5, aumenta uma unidade no número inteiro. Vai observar e vai rever essa regra caso tenha dúvida. Outro exemplo, coloquei aqui, H2SO4. Eu tenho 2H, eu tenho 1S e eu tenho 4O. Essa é a molécula do ácido sulfúrico. Como que eu vou calcular a massa? Quantas vezes tem o O? 4. Qual é a massa do O? 16. 4 vezes 16, que vai dar 64. Aí eu vou pro S. Observe que são letras maiúsculas, então são 2 elementos. O S só tem 1, não tem número nenhum, é porque tem 1. Quantas vezes S? 1. Qual é a massa dele? O enxofre, a massa é 32. 1 vezes 32. E o H? O H eu tenho 2 vezes. 2 vezes a massa dele, que é 1. 2 vezes 1, 2. O que eu vou fazer com todos esses valores? Eu vou somar. Isso dá 8, isso dá 9. 98 gramas é a massa molecular do ácido sulfúrico. E o último exemplo que eu coloquei aqui é do nitrato de cálcio. Observe que eu tenho um parênteses, isso já estava lá no balanceamento, não sei se alguém teve dúvida, mas se teve dúvida, estamos de novo falando. O que esse 2 está fazendo? Ele está dizendo que eu tenho 2 vezes o NO3. Então, se eu tenho 2 vezes o NO3, quantos O eu tenho? 2 vezes 3, 6. Eu tenho 6 O aqui. 6 vezes 16.
Aqui tem um N, mas tá sendo multiplicado por 2. Então, eu tenho 2N. Cada N vale 14. 2 vezes 14, 28. E o Ca, o cálcio. Quantas vezes tem o cálcio? Ele não tá dando parênteses, então não tá multiplicado por 2. Não tem número aqui embaixo. Então, o índice é 1. 1 cálcio, cuja massa arredondada dá 40. Tá aqui. O que eu fiz com esses valores? Somei. 8 e 6, 14, 10 e 6, 16. 164 gramas é a massa molecular do nitrato de cálcio. Observe que cada uma das substâncias vai ter uma massa molecular de acordo com a quantidade de elementos que está dentro dessa molécula. O que eu deixei aqui para a semana que vem? Você vai resolver isso daqui, calcular a massa molecular para. Faça como eu fiz, ou faça do jeito que você achar que é melhor, observe, vá procurar na internet outra aula, mas eu preciso que você calcule, me diga qual é a massa molecular do O2, qual é a massa molecular do cloreto de sódio. Calcule elas, tira uma foto, manda no arquivo, para que eu possa observar como que você fez o cálculo, se você compreendeu ou não. Essa massa molecular você precisa entender porque aqui você está calculando de uma molécula. Nós vamos calcular a massa molecular dentro da equação. Então, é um passo de cada vez. Agora, precisa aprender isso para depois aprender na equação. Então, o nosso conteúdo dessa semana é só esse. Se tiver dúvida, me procure, entre em contato, ok? Boa semana, um beijão para todo mundo.